partir do versículo 11. Aleluia. Lucas 7, versículo 11, diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e as regiões circunvizinhas. Aleluia. Essa história que nós acabamos de relatar aqui, Jesus fala que logo depois, Jesus ele foi a uma cidade chamada Naim. Logo depois de operar um milagre na vida de um centurião em Cafarnaum, Jesus opera um milagre na vida dele, está a caminho de Naim. E quando nós vemos aqui o relato dessa história, e como eu disse, geralmente não é um tipo de palavra que eu ministro. Dificilmente, muito dificilmente, o Senhor fala comigo através de uma ministração que, vamos dizer assim, que não seja um conserto, que não seja um direcionamento, um alinhamento assim, com mais força, com espada. Mas durante alguns dias, o Senhor ele vem falando comigo através dessa palavra e quebrantando meu coração, às vezes me acordando na madrugada, me fazendo chorar copiosamente e falando assim: o filho da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim. E nessa história tão pequenininha tem grandes lições poderosíssimas. E a primeira, sim, que o Senhor já falou aqui conosco hoje é: não chores. Não chore. E parece até cômico você falar assim: Jesus, que brincadeira é essa? O Senhor está vindo com uma multidão, e encontra uma multidão, diz que é uma multidão, com aquela viúva, ela chorando, pranteando, provavelmente desesperada, e o Senhor fala para ela: não chore. Como assim? O Senhor não se compadece da minha dor para não dizer que não chore? E hoje nós vamos falar sobre o relato dessa história da viúva de Naim. Além de ser o primeiro milagre de Jesus, primeiro milagre de ressurreição, primeiro relato de ressurreição nos evangelhos, Jesus ele também traz alguém de volta à vida. Ele ressuscita o morto, aquilo que estava morto, e traz vida, dá vida. Temos depois alguns outros milagres, mais dois, que é a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, mas esse aqui foi o primeiro. E existe um ditado bem popular e muito conhecido, todos vocês já ouviram, dizer assim: a esperança, ela é a última que morre. Isso não é versículo bíblico. Isso é um ditado popular. A esperança, ela é a última que morre. No entanto, muitas das vezes em nossas vidas, em nossa jornada, acontece de repente.
acontece alguns de repente. De repente aconteceu na vida daquela viúva. O de repente aconteceu na vida daquela mulher que já era viúva, já tinha perdido seu filho e a sua última esperança veio a falecer. E agora, o que fazer diante dessa situação? Será que nós, como cristãos, estamos isentos dos de repente de Deus? Estamos isentos de que o dia mal aconteça, de que o dia ruim chegue à nossa casa? Não. O de repente, assim como o sol que brilha para o justo e para o injusto, o de repente acontece na casa do ímpio e também acontece nas nossas casas. O de repente de Deus pode chegar. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que o de repente pode até chegar, pode até acontecer, mas o meu Deus e o seu Deus também chegam. O meu Deus e o seu Deus também chegam. Ou será que essa última esperança, ela já morreu? Será que você chegou aqui esta noite? Eu vou lá. Mais um culto, mais uma noite, e eu vou ver o que dá. Eu vou ver o que acontece. Eu vou lá porque talvez eu não tenha um plano melhor. Eu vou lá porque eu ouvi falar. Eu vou lá. Mais um domingo, mais uma noite, mais um culto. Como toda mulher naquela época, o sonho daquela mulher era ter um filho e uma família. Era normal para ela, porque eles precisavam de continuar, dar continuidade à sua descendência. Então podemos afirmar aqui que aquela mulher, ela realizou seu sonho. Afinal de contas, ela e seu marido tiveram filho. Só que de repente chegou, levou o marido e ela ficou viúva. Mas ainda assim, havia o seu único filho para que pudesse dar uma vida razoável para sua mãe. Porque, como de costume na época, os órfãos e as viúvas, quem cuidava eram as igrejas, eram os cristãos da época. As mulheres não trabalhavam. Então, aquela mulher, ela dependia daquele filho, já que ela era uma viúva. Mas o seu único filho, ele veio a falecer. Então nós percebemos que a última esperança daquela mulher, que era o seu filho, ela morreu. Algo aconteceu. A Bíblia não nos relata o que aconteceu com seu esposo, mas o esposo que tinha responsabilidade com ela, ele veio a falecer, ficando ela com o seu único filho, a qual ele poderia dar o sustento, manter ela e a sua casa. Mas a morte também chegou na vida do seu filho. A última esperança também morreu. Nem tudo estava perdido até o dia que seu filho morre. E aqui, como eu preguei alguns domingos atrás, e eu disse assim que quando o nosso tudo é Jesus, ainda há uma esperança. Quando o nosso tudo está centralizado em Jesus, ainda há chance. Pois a expectativa daquela mulher ver seu filho crescer era que seu filho sustentar, os dois vivessem uma vida boa, mas não, de repente, um imprevisto. Algo aconteceu, algo que estava completamente fora dos seus planos, fora dos seus sonhos. Jamais teria passado pela sua cabeça: já fiquei viúva, o único filho que eu tenho morrer, como assim? Mas a sua esperança, sua última esperança, ela veio a falecer. E agora, o que seria dessa mulher viúva, sem seu único filho? Corria o risco de passar a vida mendigando. Ela corria o risco de passar a vida dependendo daquilo que as pessoas lhe dessem. Se lhe dessem
não lhe desse, ela não tinha. Não havia muito amparo, consolo para uma viúva ou para um órfão. Como eu disse, era dependência total. Poderia chegar a um estado de miserabilidade sem fim, dependendo daquilo que ela encontrasse para manter ou não. Mas o nosso Jesus, aquele que é poderoso, que conhece o nosso futuro, ele viu naquela mulher, o futuro dela foi comprometido, a história dela foi comprometida, foi interrompido pelo de repente de Deus, e agora ela estava fadada ao fracasso. O filho dela morreu o quê? Não sei o que ele morreu, a Bíblia não nos diz o que ele morreu, é uma pergunta que a Bíblia não nos dá resposta, mas bem sabemos que para tudo há um propósito, e tudo que o Senhor faz é perfeito. Embora em um cenário de dor, o que o nosso Deus faz é perfeito, e sempre tem um objetivo: o nome dele ser glorificado, o nome dele se tornar conhecido, o nome dele ser glorificado sobre todas as coisas. E muitas das vezes, esse de repente, esse dia mal chega nas nossas vidas, os nossos sonhos são quebrados. Assim é na nossa vida, na nossa família. Os planos que traçamos não acontecem do jeito que nós queríamos. Metas, objetivos, casamento, queremos muito algumas realizações e elas não acontecem do jeito que nós traçamos, sonhamos ou imaginamos. Pessoas que nos abandonam no meio do caminho, pessoas que nos traem no meio do caminho. O luto que bate na nossa porta, as decepções que chegam na nossa casa também. O de repente de Deus, ele vai chegar na minha vida e na sua vida. Quem sabe ele chegou no seu casamento. Quem sabe ele tem chegado nas suas finanças. Quem sabe ele chegou na tua vida financeira, familiar, no seu trabalho. Quem sabe, de repente, é uma enfermidade. Foi o diagnóstico médico que você recebeu. Mas ainda não perdemos a esperança. Ainda não perdemos a última esperança, porque quando o nosso Deus for o nosso tudo, o tudo ainda nós não perdemos. Nós ainda temos tudo. Nós ainda temos Ele. Nós ainda temos Deus. Ainda existe, nem que seja lá no fundo, um sentimento de que as coisas voltem a dar certo, de que há uma restauração para a tua casa, para os teus sentimentos, para os teus relacionamentos. Mesmo que tudo isso que eu acabei de dizer chegou na sua vida, chegou na tua casa, há uma esperança. E aí muitas das vezes a gente começa a juntar os caquinhos, juntar tudo aquilo que se quebrou, juntar tudo aquilo que sobrou de nós, para encontrar força para recomeçar. E essa noite o Senhor tem um novo começo para a nossa vida, para a nossa casa, para os teus sentimentos, para as tuas emoções, para as feridas que causaram em você. O Senhor tem cura. O Senhor tem cura. Quando essa última esperança vem, tenta matar a última esperança, a última chance
multidão feliz, é uma multidão alegre, é uma multidão que festeja, que está vivendo e vendo milagres do Senhor diariamente. Mas a multidão que estava naquela mulher era uma multidão de pessoas tristes, enlutadas, desesperançosas, desesperadas pela circunstância. E eu pensando, falei, aquela mulher, ela deveria ter um bom relacionamento. Sabe por quê? Nós, como pastores, nós vamos em alguns velórios, né? E nós vemos quando as pessoas são queridas. Gente, os velórios enchem. Há uma grande multidão pelo legado que a pessoa deixou, por aquilo que ela foi, que ela fez. Há uma diferença. E há outros já que não vai tantas pessoas. Mas a Bíblia diz que atrás daquela mulher vinha uma grande multidão. Aquela mulher, ela tinha bons relacionamentos. Aquela mulher, ela tinha bons relacionamentos na cidade, por onde ela passou, a ponto de que o dia que ela perdeu o seu único filho, a sua última esperança, a cidade se compadece e vem atrás dela para enterrar o seu único filho. Jesus, ele vem ao encontro dessa mulher. Diz que de Cafarnaum até Naim, aonde Jesus encontra, mais ou menos umas 10 horas de caminhada, andando a pé com a multidão. A multidão, mais os seus 12 discípulos. Simplesmente porque ele saberia que ao chegar naquela cidade, algo novo aconteceria, algo diferente aconteceria naquele lugar. Eles estavam saindo da cidade, porque o cemitério ficava para fora da cidade. Então Jesus chegou na hora certa, na hora exata. Jesus, ele não se atrasou. Jesus, ele não perdeu tempo, porque o nosso Deus, ele é perfeito. Ele não se atrasa em nada, ele não erra em nada. Tudo que ele está fazendo tem um porquê e um pra quê. Mas não basta, e não cabe a nós entendermos, cabe a nós confiarmos no nosso Deus, porque se ele está fazendo, nós precisamos aprender a descansar e confiar. Aqui Jesus nos dá uma grande lição. Mesmo que você esteja aqui hoje, nessa noite, chegou aqui, e devido a algumas intempéries da vida, você pensa, Jesus me abandonou, Jesus me esqueceu, Jesus não se lembra mais de mim, talvez ele nem me ouve, ele só está lá de cima olhando e vendo eu sofrer. Quero te dizer que isso é uma grande mentira de Satanás. O nosso Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então ele tudo vê, ele tudo pode e em tudo ele está. O Senhor não te abandonou, o Senhor não te esqueceu. E assim como no livro de Isaías diz, que todavia ainda que se uma mãe se esquecesse do seu filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma da minha mão eu te tenho gravado o teu nome. Então ele não se esquece de ti. Todo momento que ele olha na palma das mãos dele, ele lembra o teu nome, ele vê o teu nome, ele não te abandonou, ele não te esqueceu. O que você está passando é apenas um processo para a chegada do propósito. É só isso. Acalma teu coração, aprenda a confiar em Deus no processo, aprenda a descansar naquele que está te ensinando todas as coisas.
momento certo. E o Senhor, na hora certa, Ele vem com mão forte para te socorrer. Ele vem com mão forte para te ajudar. Jesus não chega atrasado. Somos nós que não sabemos esperar. Somos nós que somos impacientes. Somos nós que aprendemos que nesse século é tudo 3 minutos, igual miojo, fica pronto, tem que ser tudo para ontem. Porque se não for, Jesus, eu não tenho tempo para esperar. Ei, acalma o teu coração. Ninguém fica pronto da noite para o dia. Tudo aquilo que nasce grande é destruído. Só o que nasce grande é monstro. É monstro. Nasceu grande é monstro. Desculpa. Vai viver os processos. Vai sentar e aprender. Vai viver cada fase, cada estação. Aprenda com as estações da sua vida. Aprenda a desfrutar da estação que o Senhor te colocou. Tire lições poderosas do processo que você está vivendo. Aceite, desfruta. Dói menos do que ficar contendendo com o Senhor. Jesus, Ele não chegou atrasado. Está chegando uma nova multidão. E com ela vem a vida, a esperança, o consolo, a provisão, a alegria, a restauração e uma nova vida. Tem ressurreição para a tua vida, para os teus sonhos, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Tem ressurreição chegando. Hebreus 10:37 diz: aquilo que há de vir virá e não tardará. Mas o justo, ele vive pela fé. E a fé é espírito, fé é dom. Fé precisa de ser alimentada. A fé precisa de ser nutrida. Não tem como falarmos de fé, fé, fé e só nos alimentarmos de destruição, destruição. Falamos que temos fé, mas no momento que as pessoas chegam falando: ai, você viu o que aconteceu comigo? Você é mesmo, né? Cadê sua fé? Que fé é essa? Sabe por quê? Porque você não nutre a sua fé. Você não alimenta a sua fé. Ai, pastora, como eu faço isso? Tá? Bíblia. Vai conhecer Jesus. Vai conhecer o Deus que você diz que ama. O Deus que você diz que professa. Mas não passa horas com Ele. Não dá primícias a Ele. E primícias que eu estou dizendo aqui não é de dinheiro não, viu? Dízimo começa no seu tempo com Deus. Primeiro eu dizimo a minha vida. Primeiro eu dizimo a minha vida no altar. Depois eu confio e entrego tudo que é meu a Ele. Eu não tenho dificuldade, porque eu já fui entregue no altar. Então entregar os meus negócios para Ele não me custa. Não me custa. Tem ressurreição para a sua vida essa noite. Uma nova vida chegou para a vida daquele jovem, para a vida daquela mãe. Quando você tem um encontro real com Jesus, quando Jesus ele toca, a palavra diz que o Senhor Jesus ele toca naquele esquife, naquele caixão, naquela caixa funerária que, segundo que na época eles falavam. Quando Jesus ele toca, nunca mais
consagrei, as nações te dei por profeta. Não temas, Jeremias, porque eu estarei com você, te farei muros fortes, cidade protegida. Mas você não vai ter muitos relacionamentos, você não vai constituir família. Muitos irão te odiar por aquilo que você vai falar, mas eu estarei contigo. Glória a Deus. É esse o Evangelho. Se te apresentar outra mentira, mas nós queremos só as bênçãos do Senhor. Nos intitulamos profetas, ministros, mas será que nós somos mesmo? Nos intitulamos, dizemos que somos filhos amados, mas aí qualquer provinha, o amor me deixa, deixamos o amor de lado. Será que tudo isso é uma verdade na nossa vida? É impossível alguém experimentar o milagre da ressurreição e permanecer o mesmo. É impossível alguém que teve um reencontro real com Jesus permanecer a mesma pessoa. Jesus, ao ver aquela mulher, ele teve compaixão. Se direcionou a ela e falou: não chores. Parece uma loucura. Talvez ali tivesse algum tipo, eu tenho certeza, porque no meio da multidão sempre há alguns que estão ali só para ver, outros só para questionar. Nem todo mundo que está na multidão está de verdade. Nem todo mundo que está na multidão é leal. Nem todo mundo que está na multidão está com você de verdade. E aí, com certeza, no meio daquela multidão, não tivesse alguém que falasse assim: ah, chegou um louco. Que homem insano. Falar para uma mãe que perdeu o seu filho, já dentro do caixão, não chore. Que homem sem coração pode ser esse? Como não chorar diante de uma calamidade, de um caos desse? Perdeu o marido, o único filho agora está morto. Que expectativa de vida essa mulher poderia ter? Mas Jesus, ao dizer essa frase àquela mulher, ele já sabia claramente o que ele faria na história dela. Ele já sabia que uma página se encerraria ali e haveria outra em branco, a qual ele já estava escrevendo tudo novo. Haveria um novo começo para aquela mãe, haveria um novo começo para aquele filho, haveria uma oportunidade de uma família ser restaurada novamente. E aí, mais insano do que falar não chores, é diante da cultura daquela sociedade, ele tocar no caixão. Por quê? Ele se tornaria impuro. Ele teria que ser afastado do arraial durante 7 dias, se purificar, para novamente voltar. Mas ali, naquela situação, era o próprio dono da vida que estava tocando na morte. Naquela situação, era aquele que tem a chave da morte e da vida que estava tocando naquele caixão e trazendo vida novamente àquele jovem. Chegando Jesus, ele toca no esquife e imediatamente ele diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o
menino levantou, se assentou, com vida ele se assentou. E a palavra diz que ele se assentou e começou a falar. O Senhor tem vida. O Senhor tem vida para as áreas que foram mortas. O Senhor tem vida para áreas que foram destruídas. O Senhor tem vida para os lugares mortos na sua vida, na sua casa e nos seus sentimentos. Jesus, Ele está me mostrando. Ele é o Senhor da lei. Ele é o Senhor da morte. Ele é o Senhor da vida. É Ele que tudo pode. Todo o poder está nas mãos dele. E aí, mesmo carinhosamente, pega aquele jovem, leva até a sua mãe, e aí ninguém mais resiste, ninguém consegue mais ficar calado. Todos glorificavam, todos se maravilhavam, louvavam a Deus. Definitivamente a morte encontrou com a vida naquele dia. O enterro virou festa. A morte perdeu. Quais são os lugares de morte na sua vida essa noite? Quais são os lugares que têm sido assolados pela morte? Talvez é a sua vida espiritual e o Senhor aqui, Ele fala comigo agora. Tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente dentro da casa do Senhor. Como é possível isso? Até quando você vai permanecer assim? Até quando você não vai tomar uma atitude de chamar a atenção de Jesus e trazer vida para a tua vida? O dono da vida está aqui nesta noite. O dono da vida está aqui nesta noite. O dono da vida está aqui nesta noite. E o desejo dele é trazer vida para a tua vida. É te tirar dessa inércia, te colocar de pé, te fazer aceitar e você voltar a falar novamente. Talvez a morte chegou e você não consegue mais nem dizer que Jesus é bom. A sua vida é só murmurar. A sua vida é só criticar. Isso é morte espiritual. Nada para você tá bom. Isso é morte espiritual. Você não consegue se submeter. Morte espiritual. Você não consegue obedecer. Morte espiritual. Você não consegue mais ouvir a Deus. Morte espiritual. Você não consegue mais orar. Morte espiritual. Você não tem secreto com Deus. E está morto espiritualmente. É porque, pastor, eu oro assim. Amém, Jesus, obrigado. Abençoe os seus. À noite, para nossos santificados de teu nome. Amém. Vamos todos dormir. Não, isso não é oração. Isso não é vida de oração. Isso não é relacionamento. O pai, ele deseja ter relacionamento com os filhos. O dono da vida deseja ter relacionamento com você. Ele quer te trazer vida e vida que permaneça. Ele vem com vida hoje, mas é a fim de que permaneça. Permaneça e dê fruto. Fruto, não é frutos, é fruto que a palavra fala. Fruto, porque se der um fruto e permanecer, um fruto e permanecer, esse é o desejo do Senhor. Um fruto. Esse dia, ele ficou marcado na história daquela cidade, de todo Israel, a ponto de que hoje estamos aqui contando a história da viúva de Naim. O mundo precisa saber
aquilo que nós achamos que era a última esperança, que era a última oportunidade, ainda que se nós achamos que morreu, ou que pudesse vir a morrer, ainda que tudo até hoje tenha dado errado, não restando mais esperança alternativa, ainda que se nós tenhamos ficado sem direcionamento, sem direção, no livro de Jó diz assim: porque há esperança para a árvore que se foi cortada, ainda se renovarão, não cessarão seus renovos, ao cheiro das águas ela voltará a brotar, ao cheiro das águas ela voltará a brotar. Onde é o cheiro das águas? É juntinho do dono da fonte, é juntinho da fonte inesgotável que é Jesus, é juntinho dele. Entregue seus problemas a Jesus, entregue seus de repente a Jesus, entregue o seu dia mau, o seu dia difícil, entregue os lugares de morte ao dono da vida. Entregue os seus sonhos. Tem gente que não sonha mais. Tem gente que permitiu com que as circunstâncias difíceis que ela está vivendo não deixe mais ela sonhar. Não tem mais o sonho de ter uma família restaurada. Não tem mais o sonho de viver bem. Não tem mais sonho de ver uma família salva, os seus filhos entrando pelas portas. Tem pessoas que não sonham mais. E eu vou dizer além: melhor do que sonhar os teus sonhos é se permitir sonhar e viver os sonhos que o Senhor tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. É realmente dizer: eis-me aqui, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sei que é difícil, não é fácil. Não é fácil, mas com Ele é possível. Glória a Deus. E eu digo isso desde sempre. Geralmente, quando eu estou, essa semana estava ministrando uma mulher, e ela falava assim para mim: pastora, como é difícil, pastora. Depois disso que eu estou passando, eu não tenho forças para orar, eu não tenho forças para clamar como eu tinha um dia. Eu falei: então, mas você precisa de um posicionamento, sabe por quê? Do jeito que você está, tá fácil? Não. Então, difícil por difícil, eu faço difícil com o meu Jesus, que me dá garantia de vitória, que me dá garantia de que nunca me deixaria só. Essa é a promessa. A promessa dele para as nossas vidas é: eis que estarei convosco todos os